Vamos então dar continuidade ao estudo do embrião, né? Para a gente continuar essa aula, vocês já devem, espero que lembrem, pelo menos um pouquinho dessa figura que a gente viu no segundo ano do ensino médio, né? Que é como que o bebê começa a surgir, como a gente surge, como seres vivos, na verdade, os animais surgem, né? Então, a formação do embrião, né, até chegar ao feto, que é o que nós vamos ver nessa videoaula, chama de embriogênese. Então, nós temos o ovo ou zigoto, vindo da união do espermatozoide com o óvulo. E aí nós temos a primeira fase do desenvolvimento, que é a mórula, a primeira fase que é o maciço de células. Depois nós temos a segunda fase, que é a blástula, né? E a terceira fase, que é a gástrula, que é a gastrulação. Formação do blastóporo, dos folhetos germinativos, ectoderme, endoderme, mesoderme. E depois da gástrula, nós vamos ver daqui a alguns slides, nós vamos fazer o processo de organogênese, que é a formação dos órgãos. Quando, depois de formar todas essas estruturas celulares, começa a se formar os órgãos do indivíduo. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque no nosso caso humano, que nós somos mamíferos placentários, isso nós já vimos nas últimas aulas do segundo ano do ensino fundamental, ai gente, do ensino médio, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a placenta, né? A placenta é um órgão de nutrição, de excreção, tudo que daqui a pouquinho nós vamos ver. E a placenta, ela começa a se formar, as membranas, na verdade, que ajudam o embrião a sobreviver, na fase de blástula. Então, vamos recordar quais são essas membranas extraembrionárias que a gente fala? Então, observe essa figurinha ao lado, porque eu já falei bastante dela no segundo ano. Eu tô para gravar até semana que vem essa aula aí de cordados, né, de notocorda para o segundo ano. Eu vou deixar disponibilizado no YouTube. Então, se vocês quiserem dar uma revisão nisso, seria legal, né? Então, vocês estão vendo só o bebê? Não, não existe só o bebê aqui, né? Aqui está o feto, né? Já está na forma de feto. Primeiro é o embrião. Mas, junto com ele, se formam o que a gente chama de membranas extraembrionárias, ou seja, para fora do embrião, né? Que vem acoplado ao embrião fora. Então, nós temos aqui, nós temos a placenta, né? Que é o órgão que eu vou estudar no próximo slide, nós vamos estudar. Nós temos o saco vitelínico, que carrega o vitelo. O que é o vitelo? O vitelo é o alimento. Então, no caso dos répteis, que os répteis botam ovos, esse saco vitelínico vai estar gigante. Por quê? Porque a mamãe jacaré não nutre o seu filhote. Então, todo o alimento tem que estar nesse saco vitelínico. No nosso caso, dos mamíferos vivíparos, o que são os mamíferos vivíparos? É aquele que a mãe vai nutrir, que é aquele que não bota ovo, né? Quem nutre é a placenta, da mãe para o filho. Então, como é a mãe que nutre, o saco vitelínico é pouquíssimo, é regredido, tá bom? E aí nós temos o alantoide. O que é o alantoide? É o saco que guarda o xixi e o cocô. No caso também dos répteis, por exemplo, o alantoide vai estar desenvolvido, porque como a tartaruga está lá no ovo, toda a excreção da tartaruga vai ter que estar armazenada no alantoide. Porque se não tiver armazenada no alantoide, a tartaruguinha vai morrer, porque ela vai se sujar de xixi e cocô. Tô brincando, assim, de uma forma bem simples de dizer. No nosso caso humano, a excreção do bebê vai pro cordão umbilical e a mãe que excreta no xixi e no cocô dela, tá bom? E nós temos a cavidade amniótica, que é o âmnion, que é o líquido que o bebê está imerso, né? Que é para proteção, que o bebê fica, é o famoso estourou a bolsa, né? Que é esse âmnion que é líquido, ok? E aí nós temos o córion também, né? Que é outra membrana extraembrionária. Por fim, o que eu quis colocar aqui, né? Que essas membranas nos mamíferos vivíparos, ou seja, em nós humanos, ok? Essas membranas vão ser formadas no estágio de blástula, que é o segundo estágio, mórula, blástula. Nos outros vertebrados, como por exemplo os répteis, né, vai se formar somente na organogênese, na formação dos órgãos. Vai ser formado depois.
No nosso, já se forma já no segundo estágio, na blástula. Por que isso? Porque nós temos a placenta. Então, como nós temos a placenta, eu compenso a ausência do vitelo, ok? Então, só nos mamíferos vivíparos que essas membranas se formam no estágio de blasto. Bom, então a placenta, né? Quem que forma a placenta? A placenta, ela é formada em parte pela própria mãe, pelo tecido da mãe, e em parte pelo embrião, que a gente chama das membranas extraembrionárias, ok? O que a mãe vai fornecer para o bebê pela placenta? A mãe vai alimentar o bebê e a mãe vai passar o gás oxigênio para esse bebê, ou seja, só coisa boa. Vai alimentar e vai fazer o bebê respirar. Agora, o que o embrião passa para a mãe? Passa o gás carbônico que ele respirou e passa, entre aspas, o seu xixi e o seu cocô, né? Ou seja, resíduos do seu metabolismo, ok? Uma coisa muito importante, ficou um pouquinho pequena essa figura aqui de baixo, mas por que a grande maioria dos bebês de mães soropositivas não nascem, né, soropositivos, os bebês? Porque não existe continuidade física entre a circulação da mãe e do embrião. Então, ou seja, os vasos sanguíneos da mãe não entram em contato, geralmente, com os vasos sanguíneos do bebê, tá? Se vocês olharem aqui em cima, ó, artéria fetal do bebê e veia fetal. Vejam que é separado aqui, ó, da veia e da artéria da mãe, ok? E olha que bonitinha a placenta. Bom, e depois, então, da blástula, chega a parte da gástrula. E a gástrula, na verdade, o grande X da questão da gástrula, então o bebê já está implantado no útero, é a formação do blastóporo, que é essa saída aqui, que é o que vai formar o nosso ânus no bumbum, ok? Formando esse blastóporo, forma o intestino primitivo, que é o arquêntero. Esse intestino primitivo é o que vai dar origem ao nosso tubo digestório, por onde vai passar a nossa comida. E aí, então, veja só, ovo. De ovo passa para mórula, mórula, blástula, blástula, gástrula, ok? E aí, depois nós vamos ter a formação dos tecidos primitivos, que a gente chama de folhetos germinativos. No nosso caso humano, nós temos 3 tipos de folhetos que nós vamos ver a seguir. Então, aqui, olha, quem quiser um pouquinho mais detalhado, tá? Tá tudo escrito aqui para o vídeo, lê, senão a aula vai ficar muito comprida. Então, a gástrula é um estágio de desenvolvimento do embrião na 3ª semana já, né, de gestação. E aí, depois da gástrula, que tem a formação do blastóporo e do intestino primitivo, nós vamos ter a organogênese, tá? O que é a organogênese? É começar a formar o indivíduo do jeito que a gente conhece, tá? Formação dos sistemas, dos órgãos, tá? E dos tecidos. Dentro da organogênese, a neurulação, a formação da neurula é a primeira etapa. O que é a formação da neurula? Ela é bem complexa, tá? Mas, via de regra, ó, esse aqui é o corte transversal de um embrião, que é a neurula. Olha que legal essa foto, né? Então, lembra que eu falei para vocês que nós vamos ser formados basicamente de 3 tecidos primitivos. O tecido externo, que é o azul claro, que é a ectoderme. O tecido médio, que no meio, que é a mesoderme. E o tecido mais interno, que é a endoderme. Cada um desses tecidos primitivos, que a gente chama de folhetos germinativos, vai dar origem a uma parte do nosso corpo. Por exemplo, a ectoderme vai formar a epiderme, vai formar o cérebro e a medula espinhal. A endoderme vai formar o nosso tubo digestório e o sistema respiratório. E a mesoderme forma quase todo o outro resto, tá? Musculatura esquelética, ossos, cartilagens, a derme, não é a epiderme, tá? O sistema genital, ou seja, a parte masculina e feminina, e o sistema urinário.
Então, aqui, como eu falei para vocês, para a aula não ficar muito extensa, quem quiser, como que essa formação, né, de gástrula para neurula, ela se dá, o que cada um dá origem a o quê, eu ia pedir para vocês pausarem, lerem e entenderem, ok? Bom, o que eu chamo de embrião? Eu chamo de embrião aquele ser que vai desde a fecundação até a 8ª semana de gestação. O que é a 8ª semana de gestação? O fim da organogênese. Então, aqui, nesse sentido, até a 8ª semana, quase tudo já está montadinho, tá? Já está direcionado, certo? Apenas com 8 semanas. A partir da 9ª semana, eu não chamo mais de embrião, eu chamo de feto, tá? Então, olha só o feto de 9 semanas, né? Vejam que já tem o olhinho, já tem um início de orelha, os bracinhos, muito bonitinho. E aqui o cordão umbilical, que é a estrutura que vai passar o alimento e os gases da placenta. Para vocês, então, terem uma ideia, aqui ó, em roxo, o sistema nervoso central começa a formar a partir da 3ª semana. O coração você já consegue ouvir a partir da 5ª ou 6ª semana, tá? Formação dos membros superiores, os olhos são estruturas bem complexa, né? E assim por diante. É interessante, né, que a genitália externa aqui, né, se é menino ou se é menina, ela vai ser bem visualizada aí entre a 9ª e a 16ª semana. Olha lá, ó, a genitália externa começa a ser formada na 7ª semana, mas é a partir da 12ª que é possível identificar se o bebê vai ser menino ou menina, ok? Bom, e aqui eu queria explicar de uma vez por todas a diferença de gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos, ok? Os gêmeos idênticos são chamados de gêmeos univitelinos e os gêmeos não idênticos de bivitelinos. Por quê? Olha só essa figura aqui. Vocês estão vendo quantos óvulos, ovócitos, e quantos espermatozoides? Um óvulo e um espermatozoide. E aí, eles se fecundam, vão começar a formar os blastômeros, forma a mórula, e no estágio de mórula, há uma separação da mórula. Então, uma parte da mórula vai formar um e a outra parte outra. Vocês concordam comigo que veio de uma única carga genética? Aqui, ó. Veio de um único ovo ou zigoto? Como veio de um único ovo ou zigoto, é o mesmo DNA. Então, os gêmeos são idênticos. Agora, por quê? Via de regra, a mulher libera só um ovócito por mês. Agora, vamos supor que a mulher, em vez de liberar um ovócito, ela liberou 2 ovócitos. Liberando 2 ovócitos, 2 espermatozoides fecundaram 2 ovócitos. Então, nós vamos ter 2 mórulas diferentes, 2 blástulos, gástrulos e assim por diante. Então, nós vamos ter 2 indivíduos diferentes, podendo ou não ser do mesmo sexo. Vejam que aqui nos gêmeos idênticos não há possibilidade dos gêmeos terem sexo diferente, porque é a mesma carga genética. Ou vai ser XX ou vai ser XY. Então, o caso dos gêmeos não idênticos, tá? Os gêmeos fraternos são os dizigóticos. Compreende 75% dos casos, então eles não possuem o mesmo patrimônio genético, eles não são idênticos, ok? Então, veja bonitinho aí a figurinha, desenvolvimento, 2 placentas, 2 estruturas diferentes. Podem ser do mesmo sexo ou podem ser de sexo diferente. Já os gêmeos monozigóticos, os idênticos, eu tenho 3 formas de ser. Ele pode apresentar uma placenta com 2 bolsas amnióticas, aquela bolsa que estoura, tá? Que isso é a maior parte dos casos, 65% dos casos, os gêmeos têm somente uma placenta e 2 bolsas. E o gêmeo pode ter 2 placentas com 2 bolsas e pode ter um caso muito raro, que é uma única placenta com uma única bolsa amniótica.
Voltei aqui com meu rostinho. Para finalizar a aula de hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês, tanto meninos quanto meninas, sobre a diferença do parto normal e da cesárea. Quem me conhece um pouco sabe que eu sou super defensora do parto normal, eu tive o parto normal, né? Aqui eu coloco para vocês a grande diferença. Algumas, né? A forma de recuperação do parto normal tende a ser muito mais rápida, tá? Você tem dor na hora do parto, mas depois você já vai conseguir lá lavar tua cabeça, esperar o teu bebê, né? Nós temos uma cicatriz muito menor, né? Pode ter anestesia ou não. Já há artigos que comprovam que quem faz parto normal, a amamentação, ela é mais fácil, enfim. Já temos comprovação de que quem faz parto normal, o bebê nasce com menos problemas respiratórios. Existe uma série de benefícios do parto normal em relação à cesárea. A cesárea ela é importante para aquelas mulheres que não conseguem realmente, tá? Isso, a Organização Mundial da Saúde equivale a 15% das mulheres que realmente não teriam condições, que aquelas que morreriam no parto normal, ok? Eu começo, não, eu queria falar um pouco com vocês por que que no Brasil existe a cultura da cesárea, né? Basicamente, porque existe o medo da dor, ok? E a pergunta que eu quero fazer, por que que nós temos medo da dor? Se a dor é inerente a nós, né? Eu até coloquei, cortou aqui, infelizmente. Essa aqui sou eu, ó. Eu coloquei já na parte final de expulsão da Mariana. E eu gosto muito desse dizer aqui. Nós temos uma cultura de que a dor não nos pertence, né? Então, é preciso sentir plenamente as dores das perdas, do luto, do fracasso. Eu acho um tremendo desastre esse ideal de felicidade que tenta nos poupar de tudo que é ruim. Então, fica aí a dica. E para finalizar, eu não achei algo um pouquinho mais recente, um gráfico desse jeito, tá? Recente, essa informação é de 2010, mas como eu falei para vocês, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que apenas 15% dos partos sejam cesárea, tá? Na rede pública, nós temos aí até uma quantidade maior, pelo menos tínhamos em 2010, agora eu não sei. Eu só sei que na nossa região aqui de Rio Preto, na rede privada, nos convênios, o número de cesáreas chega a ser 98% em relação a todos os partos, tá? Então, olha só esse dado aqui, aqui está com 82% no Brasil. Então, vejam que é, é muita cesárea sem necessidade, ok? O custo do parto, mas eu queria que vocês olhassem aqui a incidência de morte materna de mãe. Então, morre 3,5 vezes mais mulheres em cesáreas do que parto normal, ok? Incidência de problemas respiratórios em prematuros. Então, em prematuros, aqueles que que nascem de cesárea, prematuros, eles têm 120 vezes mais chances de desenvolver algum problema respiratório agudo, tá? Então vejam como que essa cultura da cesárea, quando não necessária, né, ela pode ocasionar, que consequências ela pode ocasionar. A gente então chega na última parte da aula, que são as questões, né? A aula ficou um pouquinho mais extensa do que eu imaginava, mas eu acho bem necessário, né? São muitos conceitos, muito conteúdo. E fica aqui então 3 questõezinhos que eu preparei para vocês. Podem parar o vídeo para tentar responder. Bom, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.